leia a Bíblia, parece redundância, mas não é redundância, é bom reforçar. E não é só o ler a Bíblia, nós vamos ver que tem mais coisas além do ler a Bíblia. Digamos assim, o ler a Bíblia é o início, depois nós temos que fazer alguma coisa com essa leitura, com esse material. E essa alguma coisa é que o livro está discorrendo aqui com as suas recomendações. Eu ia falar regulamentações, não, recomendações, né? E é muito interessante, não sei se vocês chegaram a ler esse capítulo. Os capítulos são longos, viu, gente? Mas a gente consegue resumi-los aqui no tempo de 30 minutos que nós temos. Muito bem. Então, o autor começa citando assim: o cristão sábio lê as Escrituras, medita e as coloca em prática. Então, isso já é o resumo da aula, em uma linha. Vejam bem, é sobre isso que nós vamos discorrer. O cristão sábio lê as Escrituras, mas o cristão sábio não fica na leitura da Escritura apenas. Ele precisa tornar essa Escritura, essa leitura, esse texto, esse conteúdo, como uma semente que vai germinar. Essa meditação é a germinação da semente. Nós temos que meditar dia e noite na palavra de Deus, não é assim? Está escrito, inclusive, né? E as coloca em prática, isso é o fundamental. Então, gente, olha, eu conheci um médico, ele era um excelente teórico, um excelente professor, mas ele não gostava de examinar paciente, inclusive as aulas práticas, ele nunca dava as aulas práticas. Isso foi em Campinas, na década de 80, quando eu era aluno. Ele não gostava de dar aula prática e ele não gostava de examinar paciente. Mas toda dúvida que você tinha na conduta ao paciente, ele esclarecia e com conhecimento, né? Este modo de ser não interessa aqui na obra de Deus, porque a gente fala obra de Deus aqui na terra, né? Ação está embutida até na palavra oração, né? Oração. Não adianta eu orar para os que têm fome, somente orar para os que têm fome. E daí chegar para Jesus um dia e falar: Jesus, eu orei tanto para os que têm fome e não mudou nada. Ele falou: você que tinha que fazer alguma coisa. Você era o meu tijolo na obra de Deus, né? Você era as minhas mãos na obra de Deus. Nós temos que agir. Não adianta só aquela coisa complacente. Eu vou orar e pronto, e já fiz a minha função. Alguns usam a palavra, a ação, como obrigação, né? Isso não é obrigação, isso é prazer, ajudar o outro, né? Nós temos que ajudar o outro com alegria, com prazer. O verdadeiro cristão, quando ajuda o outro, fica com o coração alegre. É natural isso. Você fica com o coração alegre quando você ajuda o outro, ou você ensina um aluno, uma criança que está com dificuldade, que não está entendendo alguma coisa, né? Você fica gratificado nesse momento, né? Então isso é para nos lembrar, né? O cristão sábio lê as Escrituras, medita e as coloca em prática, né? E as coloca em prática. Muito bem. E o autor fala em 6 passos. O livro vai, a partir de hoje, discorrer 6 passos. Vocês lembram que eu falei que tinha 3 capítulos de introdução, né? Já foram, hoje é o capítulo 4.
Primeiro, leia a Bíblia. Segundo passo, desenvolva um coração voltado para Deus, que é outro capítulo que nós vamos estudar na próxima aula. Busque conselho sábio, a procura pela providência divina. Faz sentido? Uma pergunta. E a intervenção divina, né? Esse faz sentido é bem interessante. Esse faz sentido, eu quando dava aula para os adolescentes, eu falava o seguinte, olha, a gente tem tanta tentação, e na adolescência mais ainda, porque os hormônios estão em ebulição, né? Faz sentido fazer isso? Faça sempre essa pergunta a você. Faz sentido eu fazer isso, que eu estou querendo, eu estou com vontade? É quase uma tentação, ou é mesmo uma tentação? Faz sentido fazer isso? Sempre se pergunte isso. E interpreta como? Jesus faria? Se Jesus faria, faz sentido. Se Jesus não faria essa tentação que eu estou, não faz sentido, então você não vai fazer. Regrinhas práticas de conduta para o adolescente combater, digamos assim, as tentações do seu estado de hormônios em ebulição, né? Então, a gente tem que ter uns caminhos a percorrer para resistir às tentações ruins. Porque, gente, elas vêm e elas vêm com tudo, especialmente ao adolescente e ao jovem. Muito bem, então o capítulo 4, ele fala que ler a Bíblia é muito importante, porque Deus dirige os seus santos, e Deus dirige os seus santos cuidando dos acontecimentos, mas também cuidando das ações dos santos, e as ações dos santos, elas têm que se basear na palavra de Deus, não é num sonho. Olha, se eu chegasse aqui, gente, hoje eu tive um sonho, eu vou contar para vocês. Eu fui em tal lugar ou em tal lugar, eu fui no céu, ou desci no inferno, ou isso, ou aquilo. Gente, sai e vai embora. Um dia eu estava em Guarujá com a Eliane, e nós fomos numa igreja evangélica, clássica, né? Mas era estranhamente avivada. E o pastor começou com essas coisas, a gente foi embora, inclusive, acho que foi em Bauru, né? Primeiro que o pastor entrou carregado, e eu perguntei para uma pessoa da igreja que estava ao lado, o que aconteceu? O pastor entrou carregado. O pastor está recebendo o Espírito Santo, né? Então, um dia, tem esse conceito, um dia o meu barbeiro, antigo, há muitos anos isso, ele veio com a navalha acertar o pezinho do cabelo, e ele começou um tremor, eu achei que ele estava tendo convulsão com a navalha na mão, e o meu pescoço aqui. Daí eu falei, o que aconteceu? O senhor não está passando bem? Pode parar, não precisa continuar o corte, fica tranquilo. Ele falou, não, sabe o que é? O Espírito Santo saiu de mim e foi dar uma voltinha. Piorou, né? Piorou, o Espírito Santo saiu dele e ele aqui, com a navalha aqui, todo tremendo. O Espírito Santo saiu dele e foi dar uma voltinha. Então, esses conceitos errados mostram para a gente a necessidade da interpretação correta do que lemos. Seria o entendimento, né? Você entende o que lê? Não foi? Não foi assim que perguntou Filipe, né? Que perguntou. Perguntaram, né? Isso. Nós temos que entender o que nós lemos. Entender não é só ir ao dicionário, mas algumas palavras da Bíblia a gente tem que recorrer ao dicionário. Então, eu fui fazer uma experiência. Recorrer ao dicionário é suficiente? Então, eu peguei a palavra sempiterno ontem e fui ao dicionário. O dicionário falou que é eterno, infinito, coisa antiga.
Sempiterno, muito bem. Eterno e infinito são a mesma coisa? Não são, já vamos falar. E a coisa antiga é a mesma coisa que eterno e infinito? Coisa antiga é eterna ou infinita e tal. Então ele deu 3 sinônimos diferentes, entre aspas, vamos dizer assim. Cabe a nós interpretarmos. Então não é só ir ao dicionário. Porque se eu interpreto o eterno, qual a diferença entre eterno e infinito? Infinito tem um início e não tem um fim. Eterno é Deus. Ele era, é e será. O eterno não tem início e não tem fim. E uma coisa antiga ou uma coisa velha é uma casa antiga, uma casa de 100 anos. Vai na Europa, tem bastante, vai no museu lá de 300 anos. Vai em Ouro Preto, né? Nossa, Ouro Preto não gostei. Obra muito pesada, né? Embora o autor foi um grande artista. Não é o mérito dele que eu estou falando, mas a obra muito pesada. Então, gente, vocês concordam? Eu estou dando um exemplo de uma coisa que requer interpretação. Em todo o ramo do conhecimento, nós precisamos interpretar. No direito é assim, né, irmão? Tem que interpretar. Muita coisa tem que ser interpretada. Até a lei se interpreta. Mas espera-se interprete corretamente, não de maneira, né? Então, quando a gente fala de interpretação, a gente fala de interpretação correta. Não é assim, eu interpreto como eu quero, pronto, tá? Não é assim. Então, é interpretação correta. Desta maneira, quando nós lemos a Bíblia, e a primeira recomendação é, leia a Bíblia regularmente, tá? Bom, então, gente, faz 2, 3 meses que eu não leio a Bíblia, hoje eu vou abrir aleatoriamente, Juízes, eu vou ler o livro de Juízes, inteirinho, em meia hora. Ai, não acaba. Ai, quantas páginas falta para acabar e tal. Não é assim, não é assim. Quando nós falamos em ler a Bíblia regularmente, nós devemos introduzir a leitura da Bíblia como parte dos nossos afazeres diários, né? E veja qual horário você prefere ler a Bíblia. Eu, por exemplo, eu gosto de ler à noite a Bíblia. De manhã eu não consigo muito ler a Bíblia, porque eu não me concentraria bem. À noite eu me concentro melhor, né? As minhas teses, quando eu já fiz, eu escrevi à noite, 1 hora, 2 horas da madrugada. Eu não consigo me concentrar e vai tocar o telefone. Doutor Edson, o residente está chamando o senhor para ver um caso no PS. Então, no pronto-socorro. Então, eu não conseguia me concentrar, porque eu não sei se no meio dessa frase, ou dessa pesquisa, para concluir essa frase, vão me chamar no PS, ou vai tocar o telefone, ou é outro tipo de problema no celular, etc., né? À noite, eu consigo me desligar e me concentrar. Então, nós devemos escolher um horário. Quando a gente fala leia a Bíblia regularmente, não quer dizer, eu estou no ponto de ônibus, e eu abro e eu começo a ler, e eu quero mostrar para o outro que está atrás de mim, e para a outra que está na minha frente, que eu leio a Bíblia, que eu sou um homem devoto. Devoto ou devoto? Devoto. Tenho devoção. Eu quero mostrar isso, não. Então, esse espírito está completamente errado. Se a minha intenção é me mostrar, ler a Bíblia e tal. Além disso, na fila de ônibus, a gente não consegue se concentrar, porque para ler a Bíblia, nós precisamos nos concentrar, tá? Então, o que é bom fazer na fila de ônibus? Sabe uma coisa ótima para se fazer na fila do ônibus? Orar. Ora baixinho, fica orando. Gente, é a melhor coisa, a sua viagem vai bem,
É impressionante quando nós oramos e pedimos a Deus, as coisas vão lisas, vão bem, super bem, né? Então, orar. Quando eu faço cirurgia de órbita, de tumores, geralmente são cirurgias para oftalmologia longas, no vestiário, estou me vestindo e estou orando. Tá? Então, orar dá, mas não dá para eu ir me vestindo no vestiário lendo a Bíblia. Tá certo? Então, primeiro, ler a Bíblia sem exibicionismo. Segundo, a Bíblia é importante para o nosso aprendizado. Então, o Senhor nos deu a palavra para que aprendêssemos como agir. Ela oferece ao cristão lições e instruções sobre a vida, para que ele desenvolva habilidades, conhecimentos e entendimento de acordo com a vontade de Deus. Deus nos ensina por meio da palavra. Então, na verdade, a Bíblia é um manual de vida, né? É um manual de vida. As dúvidas que a gente tem, por exemplo, relacionamentos difíceis, relacionamentos conjugais, situações no emprego, situações na administração das suas finanças, tudo isso a Bíblia nos orienta, né? Por exemplo, a termos comedimento, a irmos aos poucos, não gastarmos, não vou comprar tudo, não vou desejar a lua, não vou desejar ser o maior dos maiores, não. Nós temos que andar conforme as nossas pernas. Os nossos passos têm que ser conforme as nossas pernas, né? Não adianta eu ir mais longe que o alcance do meu passo. E assim por diante nós aplicamos, inclusive, na vida financeira, né? Uma outra coisa é para a repreensão. Então, assim, a Bíblia nos dá a noção de certo e errado, né? Nós, cristãos, precisamos exercitar a diferenciação entre joio e trigo. Não tem jeito de sermos cristãos se nós exemplificarmos ao mundo pior do que o mundo é. Pior do que o mundo é. Então, assim, se é a repreensão, eu estou fora. Por exemplo, um jovem pode falar, um desses aí, uma dessas ou desses que pregam, não pode repreender nada, não pode chamar a atenção do filho, nada, não pode dizer nada, liberdade total. Não, liberdade não é isso. Liberdade anda junto, de mãos dadas, com um termo chamado responsabilidade, né? Direito anda juntinho com um termo chamado dever, né? E assim por diante. Então, a Bíblia nos repreende no sentido de acertar a nossa conduta de acordo com a vontade de Deus, tá? E de acordo com a minha vontade, então, se nós somos o que nós somos de Deus? Nós somos o quê? Nós somos filhos, né? Mas na nossa prática nós temos que nos comportar perante o nosso Senhor como servos. Se nós somos servos de Deus, nós precisamos seguir a vontade do nosso Senhor, né? Mas que relação de submissão é essa? Sim, o nosso Senhor, Ele faz paralítico andar, Ele cura cegueira congênita, cegueira de nascença, que nós oftalmologistas não curamos, tá certo? Ele multiplica pães, peixe e alimenta milhares de pessoas. Olha que exemplo para nós no mundo de fome e de guerra hoje. Como cristãos, nós temos que abominar a fome e a guerra. Tá? Teve um cálculo, parece que é 1 bilhão que custa todo o aparato norte-americano, $1 bilhão por dia. 10 mil, depois eu pego. Isso já caiu de outra vez, ele é só encaixado, precisa colar. $1 bilhão, cada porta-aviões americano tem 4.900 soldados. Gente,
Quando a gente recebe 2 ou 3 pessoas em casa para passar 2, 3 dias, a gente se preocupa com o café da manhã, almoço, janta, um lanche e tal. Imagine, e esses são jovens, são soldados jovens. Imagine 4 refeições por dia no navio, para 4.900 pessoas, e tem 3 porta-aviões lá, Abraham Lincoln, Gerald Ford e mais um lá, além das fragatas, dos outros naviozinhos que fazem a corte dos porta-aviões, e etc., né? Bilhões, além das armas, dos mísseis, dos antimísseis, dos canhões, dos aviões, etc., etc., etc. Então, nós cristãos temos que nos indignar com a fome, com a doença e com tudo que vai contra a saciedade da fome e a pesquisa das curas das doenças. Como poderia evoluir a pesquisa das doenças? Com $1 bilhão por dia, não precisa nem ser 1 bilhão por dia, basta 1 bilhão de quando em quando, né? Como a ciência evoluiria? No entanto, o ser humano, e muitos cristãos fazendo isso, investem na destruição. Então, a Bíblia nos repreende para o caminho correto, né? E outra, a palavra repreensão, o autor diz, significa literalmente forçar de volta. A Bíblia nos força a encarar a verdade. Então, não é repreender para o irmão abaixar a cabeça, ir embora, e aqui eu não volto mais, eu não sou digno de Jesus, de Deus. Não. É repreender para que ele volte, porém volte em consonância com a palavra de Deus. Esse que é o objetivo da repreensão. A repreensão é na palavra de Deus, é para construir em nós um espírito mais consoante à palavra de Deus. Então nós ficamos, se eu sei as repreensões da Bíblia, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar mais resistente às tentações. Eu vou ficar o quê? Eu vou ficar mais resistente a praticar coisas ruins. Eu vou ficar mais resistente aos pecados horríveis que o ser humano faz, né? Como traição conjugal, como morte. Ontem mesmo, por acaso, eu estava no YouTube, que eu gosto de pesquisar algumas coisas no YouTube para preparar minha aula, e eu vi um julgamento no estado do Pará, no Pará. Um rapaz de 21 anos foi beber, ele no depoimento lá no julgamento criminal, ele disse que foi beber, a mulher também. Quando voltaram para casa, a mulher começou a implicar que ele, há um tempo atrás, havia ido numa festa, 21 anos o casal, quer dizer, jovem e sem experiência, devia ser recém-casado. Tinha ido numa festa, não levou ela, não respondeu no celular, tinha traído ele, começou a brigar. E ela ia fazer a janta e ela pôs água para esquentar. Ele falou que ele achou que a água que estava esquentando no fogão, ela ia jogar nele. E disse, aí a gente não sabe se é verdade, que ela pegou uma faca e avançou nele, ele pegou a faca e esfaqueou. Só que a juíza agravou a pena, porque a juíza falou, foram 32 facadas. Então merece agravar a pena, a juíza agravou. Uma juíza ótima, calma, tranquila, mas não deixou nenhum item da sentença criminal sem penalização, né? Os itens procedentes para penalização. Então, vocês vejam que nós, homens, seres humanos, somos ruins. Nós temos uma tendência ao mal que é natural. Só Jesus Cristo nos apruma. E através da sua palavra também. A ação do Espírito Santo e a palavra, né? Eu já ouvi gente falar assim, olha, se eu tenho o Espírito Santo, por que eu vou ler a palavra, né? Nossa, você vai ler a palavra. Se você tem o Espírito Santo, você vai querer ler a palavra. O Espírito Santo será um estímulo para você ler
a palavra. Por quê? Por causa da correção, né? A Bíblia nos dá a correção, então ela nos dá aprendizado, repreensão, correção, educação em justiça. O conceito de justiça tem que ser aprimorado. Se o conceito de justiça já fosse uma característica individual, olha, todo mundo nasce com o conceito de justiça, não é verdade. Não haveria faculdade de direito, né? Não haveria que estudar muito para ser advogado, para ser promotor, para ser juiz, tudo isso é justiça. A Bíblia tem a justiça de Deus, então nós precisamos afinar o nosso pensamento com a justiça dentro da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia nos aprimora, né? Então, por exemplo, lá tem assim, olha, 1 Tessalonicenses: evita que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer dizer, Deus nos aprimora também no conceito de justiça. Porque o conceito de justiça humano é uma tendência dada ao nosso coração tendente para o pecado, é uma tendência de aumentar a pena, né? Por exemplo, me pisou no pé, piso mais forte, eu piso 2 vezes no pé do outro. Não, o cristão não pode fazer isso. O cristão não pode pagar o mal com o mal. Então a Bíblia nos ajuda nisso daí, né? Você quer conhecer a palavra de Deus para a sua vida? Ela o autor diz, alegre-se, ore, seja agradecido e busque o que é bom para todos os homens. Você não pode ignorar essa verdade considerando-a simplista demais ou irrelevante. Veja, como seria um mundo melhor se todo mundo tivesse esses procedimentos? Alegre-se, ore, seja agradecido, agradecido ao outro, agradecido ao próximo, agradecido ao irmão e, sobretudo, agradecido ao Senhor. E busque o que é bom para todos os homens. Nossa, que Jesus comentaria sobre isso? Senhor, eu tenho que buscar o que é bom para todos os homens? Nossa, Jesus falava nota 10, né? Nota 10. Então, a palavra de Deus, portanto, nos aprimora em conceito, em termos de justiça. E nos leva a praticar a piedade, né? Nós temos que ajudar os pobres, nós temos que ajudar os necessitados. Jesus falou muito isso extensivamente. E a adivinhação, olha, uma adivinhação, está aqui o passarinho vai pegar um papelzinho e é a palavra de Deus para você. Então, isso é burla, né? Isso é errado, né? E o indivíduo ainda cobra lá, fica na praça. Na minha infância, eu passava as férias em Serra Negra, perto de Águas de Lindóia, da fronteira com Minas Gerais. Serra Negra é uma estância hidrotermal, muito gostosa essa cidade. Tinha um senhor lá que tinha um passarinho, um viveiro, abria uma gavetinha, o passarinho pegava aleatoriamente com um bico, pronto. Isso é a palavra de Deus para você? Não é, né? Não é mesmo, né? Então nós temos que ler a Bíblia, porque eu falei na fila do ônibus não adianta, porque nós precisamos de concentração e interpretação. Ora, interpretar eu preciso de bons autores, preciso de dicionário, preciso depois conversar com pessoas mais velhas, mais experientes e estudiosas na palavra de Deus, e com os pastores, né? Os pastores qualificados, né? Porque hoje no meio evangélico a gente tem algumas reservas, né? Mas, por exemplo, aqui na nossa igreja, a gente tem algumas pessoas que
podem nos ajudar a interpretar a palavra de Deus se a gente tem alguma dúvida. O nosso pastor, o pastor auxiliar, né? O próprio Ismael e assim por diante, né? Então, o escritor do Salmo 119 nos dá bastante, o Salmo 119 é longo, né? Nos dá bastante texto aqui para falar. Eu vou falar de 2. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a sua palavra, né? Então, mediante tudo isso, nós temos que interpretar corretamente a palavra de Deus. Tem coisas difíceis, vai ser de difícil interpretação. Algumas coisas não vamos conseguir interpretar? Sim, algumas coisas não dá para interpretar. O próprio Paulo diz que nós vamos saber lá quando chegarmos diante do Senhor, né? E não vai ser na hora também que Deus já vai clarificar tudo para nós, né? Então é isso. Para que as coisas aconteçam com a ação do Espírito Santo, nós temos que orar durante a leitura. Veja um dos autores o que fala. Quando cheguei à Universidade Regent, pediram-me para ministrar um curso de hermenêutica. Por isso, fui à biblioteca procurar os melhores livros sobre interpretação da Bíblia. Examinei todos os livros sobre o assunto, escritos nos últimos 10 anos, lendo 10 deles com atenção. Todos diziam a mesma coisa: leia a Bíblia como costuma ler qualquer outro livro. Fiquei atônito. Nenhum livro mencionava a importância de se orar durante a leitura das Escrituras. Então o autor fala que ler a Bíblia como coisa acadêmica não funciona. Eu conheço gente que sabe a Bíblia de cor e salteado. Mas o que Jesus significa para você? Nada. Nada. Né? Então, não adianta. A Bíblia como livro acadêmico, então vai na academia, né? Não é o objetivo. Nós, que somos de Jesus e frequentamos a Igreja de Cristo, que é uma igreja neotestamentária, nós sabemos o quê? Nós sabemos que a Bíblia requer leitura com afinco e leitura com interpretação, com dedicação, ou seja, com a ação do Espírito Santo. Para isso, não tem outro jeito a não ser orar durante a leitura da palavra de Deus, né? E, finalmente, o item, não, tem mais um depois. Memorize e medite. Então, isso é muito bom para os jovenzinhos, memorizar, né? Por exemplo, pessoa que cresceu na igreja, os jovenzinhos, as crianças que cresceram na igreja, memorizaram muito mais do que eu, que já vim mais tarde, né? Mas memorizar é importante. Por quê? Memorizar é importante porque às vezes você está numa tentação, você está num momento de decidir alguma coisa, vou cair ou não nessa tentação, vem o versículo que te faz resistir. Então, memorizar é importante. E meditar. Meditar é o estudo da palavra, refletir, conversar em grupo sobre isso. Será que a minha interpretação está correta? Vocês acham que é assim, é diferente? Eu li num comentário isso, eu li num comentário aquilo. Vamos ver e tal. Isso é meditar, né? Isso é meditar. Existem outros tipos de meditação, mas eu estou dizendo a meditação da palavra de Deus. Não adianta me pôr numa posição de yoga e eu estou meditando. No pôr do sol ou no nascer do sol. Não estou criticando isso, isso relaxa muita gente. Isso às vezes é uma psicoterapia. Mas nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Então, meditar na palavra de Deus é refletir, é estudar, é conhecer mais, é estudar em grupo, né? Tudo isso. Aqui eu achei interessante uma coisa, memorize e medite. Aqui.
aqui, olha, obedeça com humildade, né? Nós temos que obedecer a palavra de Deus com humildade. Não adianta, igual alguns adolescentes falam, mãe, eu ouvi por aqui, saiu por aqui. Né? Às vezes, adolescente rebelde, numa fase difícil, pode responder isso para os pais. Então, não é assim. A palavra de Deus, nós temos que obedecer, como eu já disse, Ele é nosso Senhor e nós somos seus servos. Você gostaria de ser servo de um senhor de engenho, com chicote, com guarda-costas, com capataz? Ou você quer ser servo do Senhor que criou o céu e terra, criou todo o universo, deu a vida para nós e fez os milagres todos que Ele fez, como alguns eu já citei, né? Então, assim, uma senhora numa igreja que um irmão era muito fã dela pelo brilho dela, né? Então, ele perguntou para ela, olha, o que a torna tão bela, tão brilhante, tão luz? A resposta daquela mulher foi glacê, né? Está aqui, né, no autor aqui, Conhecendo a Vontade de Deus, Bruce Waltke e Jerry McGregor. É engraçado, é interessante isso. Ela falou, o que me ajuda é glacê, eu sempre penso. É um acróstico de G de gratidão. Ela dizia que ela começava cada dia louvando a Deus por suas muitas bênçãos. L de leitura, leitura da palavra. Cada dia gastava tempo lendo a mensagem do Senhor. Se eu fosse o revisor desse livro, eu não usava a palavra gastava tempo, eu punha aqui investia meu tempo, né? Cada dia investia meu tempo lendo a mensagem do Senhor. L, então G, gratidão, L de leitura, A de aplicação, isso é fundamental. Tem uma disciplina no curso médico que chama semiologia. Semiologia, você estuda a teoria e vai aprender a examinar o paciente. Tirar os sinais que a doença apresenta nesse paciente. Como é que está o fígado do paciente? Como é que está a ausculta cardíaca do paciente? Como é que está a mucosa? Está vermelha ou está branca? Está anêmica? Né? Então, é a aplicação, conhecimento teórico da palavra de Deus. Sem aplicação, não é da vontade de Deus, pode ser da vontade do inimigo. O inimigo pode, deixa ele estudar muito a palavra de Deus, mas se ele não vai aplicar, o inimigo fica tranquilo, né? Então, depois de compreender a mente divina na aplicação, ela buscava meios de aplicá-la à sua vida e à vida dos que lhe estavam próximos. Então, GLA, C de caridade. Desde que os cristãos são conhecidos pelo amor, ela buscava maneiras de ajudar outros. Isso é fantástico, isso é essencial. E E de expectativa, aquela mulher realmente esperava que Deus operasse por seu intermédio, né? Que Deus operasse por seu intermédio, né? Então, desejos piedosos é uma coisa que nós vamos estudar na próxima lição. Desenvolva um coração voltado para Deus. Então, nós vamos falar de caridade, desejos piedosos e coisas afins. Agora, vendo o item específico, um coração voltado para Deus, o que significa. E eu queria ressaltar o seguinte, porque às vezes os relacionamentos, em família inclusive, vão mal, por falta de uma coisinha que chama perdão, né? Relacionamento piedoso significa perdoar também, né? Então, a leitura da palavra de Deus mostra, que perdão que tem na palavra de Deus, muitos perdões, mas o perdão principal é de Deus perante nós, pecadores, não merecedores de nada. Ele manda o Filho para, no sacrifício e no sofrimento da cruz, nos salvar. Então, Deus nos perdoou. Para isso, nós temos que ter Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador em nosso coração e agir consoante. Para nós agirmos consoante à vontade de Jesus, à vontade de Deus,
nós precisamos ler a Bíblia para conhecê-la, escutar as pregações, escutar os estudos bíblicos e tudo mais. Então vocês veem que cada tema da palavra de Deus abre é igual pesquisa, não é, professor? Uma pesquisa às vezes abre 10 outras. Uma pergunta para o examinando na tese, que sempre é boa, é o que esse estudo seu abriu de curiosidade científica? O que mais você pesquisaria? O que te estimulou a pesquisar em função desse teu estudo? E abre 2, 3, 4 vertentes de pesquisas possíveis, né? Então a palavra de Deus, ela abre um universo. Eu falei, nós vamos falar ler a Bíblia. Ler a Bíblia, mas ler a Bíblia eu sou crente há décadas. Por que eu vou ouvir essa aula, essa palavra? Ler a Bíblia, que coisa esquisita. Será que ele está achando que ele está dando aula para adolescente hoje? Não. Vejam como o ler a Bíblia abriu um leque de perspectivas, que chega até o perdão. Tudo é uma coisa só. A separação do conhecimento é feito para aprendizagem, para entendimento, para lecionar. Mas é um todo. Na época que vem uma tentação ou vem uma proposta ruim, e cai lá na frente, né? Vocês veem esse agora, que tinha até um segurança para fazer maldade, que ou foi morto, quase morto, ou se suicidou. A gente nunca sabe essas coisas, mas o ser humano é ruim, é um exemplo da tendência ao mal, né? Então, nós combatemos isso com a palavra de Deus. E ao falarmos de ler a Bíblia, abre um leque enorme, e assim são as coisas. Não há nada isolado, só uma coisa. Você aprende compartimentalizado. Imagina a matemática, o professor na primeira aula dá todo o conteúdo da matemática. Porque é uma coisa só. Não, para ensinar precisa compartimentalizar. A gente ensina aparelho digestivo, separado de aparelho respiratório, separado de aparelho da visão, separado de assunto de otorrinolaringologia, separado de vascular. Idem direito, não é? Você aprende direito civil, direito comercial, você aprende direito criminal, você aprende Constituição, é tudo diferente. Imagine tudo junto, deixaria o aluno louco. O aluno vai na primeira aula, não volta mais, né? Então, a palavra de Deus também é assim. A gente tem vários temas, a gente vai estudando, mas acaba desembocando em conhecimento amplo, um leque de conhecimento que a gente consegue resumir em 2 palavrinhas só: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se você aplica Jesus Cristo, você está na vontade de Deus, né? Querem comentar alguma coisa, perguntar? Hoje a aula é mais rápida, eu acho até passei um pouco. Não. Alguma pergunta de fora da internet? Não, também. Então vamos agradecer. Pois não. Tá. Gratidão, leitura, aplicação, caridade e expectativa. Ela tem a expectativa de que Deus opere por seu intermédio. E a expectativa da salvação, né? Por que o cristão tem esperança? Temos esperança de sermos salvos. Cremos em tudo isso. E tudo isso sendo verdadeiro, e porque há provas dos milagres de Jesus e tudo, nós temos a expectativa, que é uma certeza para nós que cremos, da salvação, né? O ser, então, é caridade. Então, tá bom, vamos encerrar com uma oração. Senhor Deus, faça, ó Pai, com que a gente possa, com a Tua ajuda, praticar a Tua palavra, Senhor, cumprir a Sua vontade, Senhor, exercitar o atendimento aos carentes, aos necessitados, aqueles que têm fome, Senhor, que sejamos contra as guerras, contra as doenças, Senhor, contra as mortes programadas. Nós não temos direito, Senhor, de decidir quem pode viver, quem pode ser morto.
fazer assassinatos em série, Senhor. Nós estamos vendo isso no mundo como que normalizado isso, porque os poderosos fazem isso e falam isso, mas nós queremos ficar com os ensinamentos de Cristo Jesus, que é o ensinamento do amor, do atendimento ao necessitado, do perdão e da obediência ao nosso Senhor, que não é o presidente de uma grande e poderosa nação, ou de outra nação mais para lá no Oriente, uma nação pequena, que parece que quer dominar tudo. Não, porque Cristo Jesus já veio, e nós queremos agir conforme a vontade dEle, tão expressa, tão claramente expressa em todo o Novo Testamento. É com Ele que nós queremos ficar, é com Deus, é com Cristo Jesus, é com o bem contra o mal. Faça, ó Pai, com que a gente possa demonstrar isso na nossa vida. Nós somos do bem contra o mal, porque nós temos Cristo Jesus em nosso coração. Jesus já veio, e tem gente que ainda não crê, né? Em nome dEle que nós cremos, que nós estamos aqui conhecendo mais da sua palavra, Senhor, orando, te pedindo e pedindo a sua proteção e bênção em nossas vidas. É em nome dEle que nós agradecemos e lhe pedimos. Amém. Tenha um bom domingo, gente. Obrigado, viu?